Oi nerds, tudo bem? Eu sou o Will e hoje é dia de comentarmos sobre o último episódio da primeira temporada de The Last of Us. Como que vocês estão com esse encerramento? Porque eu tô super bem. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. As nossas redes sociais estão todas na descrição, acompanhe a gente por lá também. E agora vamos tirar esse band-aid porque acabou. Eu queria inicialmente pontuar que eu acho que The Last of Us tá seguindo um pouco da receita de sucesso de Game of Thrones, com um penúltimo episódio muito forte e um último episódio com mais preparação de terreno para uma próxima temporada. Então, apesar de muito elogiado, eu sinto que esse episódio foi sim um pouco mais morno e deu aquela desacelerada novamente. A gente começa o episódio muito bem com a Anna, que é mãe da Ellie, fugindo de infectados. E essas cenas são um ótimo complemento à história do jogo pra gente poder entender um pouquinho melhor quais são os motivos da Ellie ser imune a esse fungo. A Anna estava grávida da Ellie quando foi mordida por um infectado e a garota nasceu naquele exato momento. Então ela teve um falso contato com um fungo que a tornou imune. A Marlene, inclusive, até explica isso um pouco melhor pro Joel mais lá pro final do episódio. E é legal eu contar pra vocês também que a atriz que interpretou a Anna na série, ela também interpretou a Ellie dentro do jogo de The Last of Us. É uma baita referência. E depois de toda essa contextualização, a gente retorna pro presente, essa jornada infinita do Joel e da Ellie atrás dos vagalumes. E aqui a gente pode ter um dos motivos do episódio ter ficado um pouco morno, porque a gente vai começar a ter algumas sequências de diálogos muito longas que de certa forma fica um pouco cansativo. Eu super entendo a importância desses diálogos, porque são através deles que a gente vê a conexão dos personagens sendo construídas. Mas na minha opinião, eu acho que o episódio poderia ter tido uma montagem melhor. Nesse episódio também a gente vai ver a Ellie bem calada. Eu acho que ela nunca ficou calada assim em toda a sua vida. Mas ela tá internamente muito bagunçada, devido à situação com o grupo do David no último episódio, também por se despedir do Joel e, claro, pelas inseguranças dela ser a cura. Ou seja, a garota tá tentando lidar com essa situação traumática, extremamente violenta que acabou de acontecer e ainda tem todo o peso da responsabilidade de salvar o mundo. Então é bem compreensível que ela esteja assim. E um dos momentos que a gente vê isso é a cena icônica das girafas, que foi executada de forma muito fiel aos jogos, e eu já cansei de elogiar isso por aqui, mas a HBO tá de parabéns, porque sério, gente, o cuidado maravilhoso que tiveram com essa série é de outro mundo. Eu sempre falo disso, mas eu acho super legal esse sentimento da Ellie descobrindo o mundo. Porque ela nasceu e cresceu dentro de uma zona de quarentena e não conhece muitas coisas do nosso cotidiano que a gente conhece hoje, né? Então ver aquele entusiasmo dela com a girafa é fantástico. Nesse episódio, o Joel também vai assumir um papel quase que como a Ellie lá dos primeiros episódios. Vocês lembram quando ele era todo ranzinza e ela ficava fazendo várias brincadeiras para ele poder sorrir e se abrir? Pois é, nesse episódio é o contrário. A Ellie tá afundada nesses pensamentos e ele vai fazer algumas brincadeiras para ela se sentir um pouco melhor. Até para o livro de trocadilhos ruins ele apela, ou seja, tá desesperado. Outro fato legal desses diálogos é que os personagens acabam se abrindo um pouco mais sobre o seu passado. O Joel fala sobre a Sarah, a Ellie fala sobre a Riley. Tá que eles não contam tudo. Mas além disso, eles também se abrem sobre o sentimento que um tem pelo outro e principalmente pela confiança que construíram aí nesses últimos meses. E o Joel, claro, tá super apegado a Ellie. Acabou, gente. Pra ele, a Ellie é filha dele já e não tem jeito. Além disso, ele já começa a dar alguns indícios que poderia desistir do plano dos vagalumes. A Ellie mesmo até fala que eles precisam completar essa missão para poder justificar tudo que eles fizeram nesse percurso e também justificar todas essas mortes de pessoas que, querendo ou não, se envolveram na jornada deles.
Desistir agora meio que anularia toda essa luta, todo esse esforço, então para ela não é uma opção. E depois de todo esse diálogo, os nossos protagonistas são surpreendidos pelos vagalumes com direito a bomba de fumaça e porradaria. Eu achei essa situação um exagero. A Marlene até fala que os vagalumes já conheciam a Ellie, mas não conheciam o Joel. Mas, gente, se ele foi contratado pra levar ela até os vagalumes, eles esperavam que ela chegasse lá como? Sozinha? Ninguém avisou. Não faz sentido. Pra mim, eles podiam sim ter surpreendido os dois, mas gastava bomba de fumaça e coronhada na cabeça. O Joel então acorda depois lá no Hospital dos Vagalumes, com a Ellie sendo encaminhada para uma cirurgia e proibido de vê-la. A Marlene fala com outras palavras, mas o que ela quer dizer é: a Ellie não era só uma carga? Pronto, já entregou ela pra gente, tchau e benção, agora ela é nossa. E óbvio que o Joel vai surtar novamente, porque ele de novo tá acessando esse sentimento de perda. Novamente ele vai perder a filhinha dele? Não, isso não pode acontecer. E sério, o Pedro Pascal mandou muito nesse episódio. Surtando, o Joel então decide tirar a Ellie dessa cirurgia que acabaria com a vida dela e sai matando todo e qualquer vagalume que tente impedi-lo disso. E novamente a gente vê um Joel malvadão que mata geral a sangue frio. É muito louco ver isso porque ele não tem piedade nem de quem já tá rendido. Ele sai matando todo mundo pra não ficar ponta solta, mas a gente sabe que acaba ficando. E nessa cena a gente vê também como o som muda a perspectiva de tudo, já que a gente tinha um momento tão caótico e com tanta ação, mas a gente ganha uma trilha sonora tão calma e tão sensível. E de certa forma isso também deixou o episódio um pouco morno, porque querendo ou não, sons de tiro altos, de explosões, de gente brigando, acaba entusiasmando o espectador um pouquinho mais, né? Mas esse instrumental que coloca na cena adiciona também uma camada de humanidade no personagem. É quase que pra induzir a gente a criar justificativas pra ele tá matando geral. Enfim, ele resgata a Ellie, coloca ela num carro, sai com ela dali e de quebra ainda inventa toda uma mentira do que aconteceu com os vagalumes, onde eles até teriam desistido da cura. E essa mentira será cobrada mais cedo ou mais tarde. Sem querer dar muitos spoilers da próxima temporada, com a morte do médico e também da Marlene, o grupo dos vagalumes será desfeito e os sobreviventes vão para outro grupo. Mas me conta aqui agora nos comentários o que você achou desse episódio e não esqueça de se inscrever aqui no canal e nos acompanhar nas redes sociais. É isso e até o próximo vídeo.